Olá, galerinha do sexto ano. Hoje a gente vai fazer uma correção comentada de uma das atividades que eu passei para vocês. É aquela que começa falando sobre a Mesopotâmia, que tem um mapa da região do Crescente Fértil. Então eu peço que vocês peguem essa atividade, vão fazendo a correção, vão fazendo as anotações e aí se aparecer ainda algumas dúvidas, podem me perguntar. Então, o que significa Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, é uma palavra grega. Essa região da Mesopotâmia, ela fica localizada no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente é uma região onde está o país Iraque. Por ser uma região de grande fertilidade das terras, propícia à agricultura e também para ter um formato de lua crescente, essa região, ela vai receber esse nome de Crescente Fértil. É uma região localizada entre o Oriente Médio, que tem os vales do rio Tigre e Eufrates, e também pega um pedaço do nordeste da África, lá no vale do rio Nilo, no Egito. Então, os três rios que banham o Crescente Fértil é Rio Tigre, Eufrates e também o rio Nilo. A Mesopotâmia e o Egito fazem parte do Crescente Fértil. E a importância desses rios para essas civilizações que surgiram tanto na região mesopotâmica como egípcia é para a criação de animais, a irrigação das plantas e também para o manejo e sustento da população. Nesse período aqui, a sociedade, elas são divididas em classes, há uma organização social onde ela vai variar muito dependendo do século e também dependendo qual civilização que está no poder, mas a base delas são semelhantes. Existem os dominantes e os dominados. No grupo dos dominantes, nós temos os governadores, os sacerdotes, militares e comerciantes. No grupo dos dominados, nós temos os camponeses, pequenos artesãos e os escravos. E esses escravos, na grande maioria das vezes, eram os prisioneiros das guerras. Os dominantes, eles detinham o poder de 4 formas bem básicas. Era o poder político, poder militar, o poder de riqueza, que é o econômico, e o poder do saber, do conhecimento. A posição mais elevada era do rei, e no Egito, no caso, é o faraó, e ele tem todos esses 3 poderes de total comando. Ele não é considerado um deus, mas ele é um representante dos deuses. Por isso que ele tem o poder político, o poder religioso e o poder militar em suas mãos. Os dominados também, eles consomem diretamente o que produziam e eram obrigados a entregar a sobra para os dominantes. Então, esses dominados, eles, além de pagar impostos, eles tinham que entregar as sobras aos dominantes. E aí, aqui nesse período, é que a gente vai conseguir ver o surgimento da escrita. Então, passa-se a não existir mais pré-história e agora a gente está num novo período, que é a história. Que o que vai marcar essa mudança da pré-história para a história é a invenção da escrita. E a escrita mesopotâmica, ela é gravada em placas de argila com objetos bem pontiagudos. E a gente chama esse tipo de escrita cuneiforme. Dentro da região da Mesopotâmia, ela foi habitada por diversos povos. Os mais conhecidos são os assírios, sumérios, acádios, amoritas e os caldeus. E essas primeiras civilizações da pré-história para passagem para a história, elas surgem através da propriedade privada das terras e dos bens. E aqui vai começar a dar a origem às diferenças sociais e também às diferenças classes que vão surgindo dentro de uma sociedade. Então, a sociedade mesopotâmica, ela passa a ser composta agora por grupos sociais bem diferenciados, e esses grupos sociais, eles vêm de vários povos diferentes que dominaram essa região ao longo dos séculos, e por isso eles não vão preservar o mesmo estilo de vida e de organização. Aqui os reis, eles passam a governar com poderes absolutos. Eles não são deuses, mas é uma espécie de um semideus. A sociedade não tem só homens livres, há também um regime escravocrata e os escravos são principalmente aqueles que são os vencidos, os que perdem uma guerra. A classe dominante controla toda a riqueza e também os saberes.
E aí, em função dessas atividades do campesinato, da produção agrícola, do pastoreio, as margens dos rios, são criados também canais de irrigação. Então, a base econômica aqui passa a ser a agricultura. E a religião dos mesopotâmicos, elas têm características bem parecidas, que é uma religião politeísta, onde eles acreditam em vários deuses. Alguns desses povos têm a crença no panteão, onde existe um Deus supremo e as outras divindades ao seu redor. Então é uma crença politeísta. Esses deuses, eles têm características humanas e também de animais, e eles constroem os famosos zigurates, que são as moradas desses deuses. Cada cidade-estado, aqui ela vai ter as suas regras, as suas leis e os seus governantes. A maior parte desse território, ele é dividido em cidades-estados. Quando a gente vem falar da região do Egito, a maior parte do território do Egito, ela é formada por desertos e graças ao rio Nilo, no período das cheias, ele inunda toda aquela região e quando essa água baixa, ele deixa a fertilidade ali, favorecendo a agricultura. Os egípcios também vão explorar muito o papiro, que é uma planta onde eles vão fabricar uma espécie de papel. O rio Nilo, então, além de oferecer a água, os peixes, a fertilidade do solo, as suas margens também oferecem o papiro. Os egípcios, eles vão criar uma prática de mumificação dos corpos, que o objetivo deles é tentar conservar aquele corpo para uma vida após a morte. E aí essa religião, ela muitas vezes acaba que quando um faraó morre, ele é mumificado e muitas vezes a sua esposa, os seus servos, os seus escravos acabam sendo mortos e enterrados junto com ele devido a essa crença numa vida após a morte. Então, durante milhares de anos, a escrita hieróglifa permaneceu sendo um mistério dentro da civilização egípcia. Ninguém conseguia decifrar esses símbolos. Somente em 1799 é que conseguiram decifrar a escrita egípcia. Já a matemática também foi desenvolvida pelos egípcios a partir da necessidade de calcular e controlar o armazenamento dos alimentos, que também foi necessário criar cálculos específicos, tanto para construir as pirâmides, como para desenvolver a medicina, a química, a astronomia, a filosofia, a própria ciência do corpo humano, que é a anatomia, com a mumificação. Então, a matemática foi criada por essa necessidade. A diferença do governo egípcio para o governo atual nosso brasileiro é que no Brasil existe uma democracia representativa, onde os cidadãos, através do voto, escolhem os seus representantes, os seus governantes. Já no Egito, o poder ele passava de pai para filho e era uma transferência hereditária. E quando a gente fala de pré-história, eu gosto muito de trazer para a nossa realidade. O Piauí, ele está em destaque e ele está numa briga constante com Minas Gerais. Por quê? O achado mais antigo aqui no Piauí, no sítio da Serra da Capivara, é datado de mais ou menos 50 mil anos atrás. Porém, são restos de uma fogueira, uma paleofogueira, e não são restos humanos. Já em Minas Gerais, o achado mais antigo data aproximadamente 12 mil anos, mas é um crânio humano. Então, a briga está ali. Minas Gerais conseguiu comprovar que encontrou ossos humanos mais antigos e o Piauí encontrou a fogueira mais antiga. Mas, de qualquer maneira, o Brasil ele tem vários sítios arqueológicos e dentro da arqueologia e da paleontologia, o Brasil é um dos países que está bem mais estruturado e com maior número de vestígios já encontrados. Para explicar a origem desses vestígios desses homens aqui nas Américas, a gente precisa entender como eles chegaram aqui. Então, lá na pré-história, no Paleolítico, no Neolítico, esses homens, acredita-se que eles saíram da região da Ásia e vieram com o passar dos tempos, ao longo dos séculos, milhares de anos, e eles se chegaram a todos esses continentes. Então, existe uma teoria que é a teoria transoceânica, que defende que os homens que habitavam a Polinésia se locomoveram em direção à América do Sul em pequenos barcos há cerca de 10 mil anos.
Já existe a outra teoria, que é a de Bering, onde o homem teria chegado às Américas através do Estreito de Bering há mais ou menos 50 mil anos, quando saíram da Ásia. As duas teorias, elas possuem uma aceitabilidade muito grande no meio científico, mas não se tem certeza absoluta quanto a essas informações. E aí esse Estreito de Bering, onde é uma das teorias que o homem passou por aqui através das grandes glaciações, está localizado entre a Ásia e a América do Norte. Então, a pré-história e o início da história, eles estão embasados nesse critério, nessas teorias, que o homem se espalhou pela Terra dessas duas formas. E com o surgimento da agricultura, também surgiu uma dúvida: quem criou, quem inventou, quem descobriu a agricultura? Segundo as pesquisas mais recentes, a função de coletar os frutos era das mulheres. Os homens, eles ficavam com a função de caçar e de proteger os animais. Então, as mulheres passaram a observar que os frutos apodreciam, caíam e geravam uma nova planta. E com isso elas perceberam que elas poderiam também levar essas plantas mais próximas aonde elas estavam morando, as suas cavernas. E com isso surgiu então a agricultura, um feito feminino. A pecuária e a agricultura fez com que o homem passasse a ser sedentário. E essa produção de alimentos fez com que as populações não fossem mais dizimadas pela fome. Agora essas populações, elas passam a ser dizimadas pela guerra de conquista, pelo excedente de produção, e a sobra desse produto vai gerar conflitos. Como eu já falei lá no início, a questão da propriedade privada. Dentro dos sítios arqueológicos, além das ossadas, das pinturas rupestres, nós temos também os sambaquis, que são grandes fontes históricas estudadas. E esses sambaquis são os morros que têm até 30 metros de altura e que são formados por conchas, ossos de animais, restos de alimentos, artefatos feitos de pedra, cerâmica e também de esqueletos. É como se fosse uma muralha, são construções feitas com esses materiais, que também são riquíssimos em informações para os historiadores. Então, pega essa atividade, acompanhe aqui com essa correção comentada, veja onde você errou, onde você acertou, onde você precisa melhorar, e qualquer coisa pode tirar dúvida pela rede social.